Bom dia, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estudando um pouco, mais ou menos? Bom, falando em estudar, não se esqueça que eu já passei atividade para vocês lá no portal Iônica. Não se esqueça também que você tem que se logar e para se logar você precisa do código. Esse código eu acredito que já foi passado para o pai de vocês, o responsável, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Fazer uma retomada antes de entrar no conteúdo novo. Combinado? Então é o seguinte, nós tínhamos estudado lá, no capítulo anterior, nós tínhamos estudado as revoluções do século XVI. O autor foi muito feliz ao colocar esse capítulo antes da Revolução Industrial. Por quê? Porque ela vai possibilitar então a Revolução Industrial, porque vai haver grandes transformações e mudanças, né? Mas vamos lá então, voltando lá atrás, eu tinha feito uma linha do tempo, onde eu falava lá do Henrique VIII, né? Depois de Henrique VIII lá foi a filha dele, foi Elizabeth I, depois Elizabeth I foi então o primo dela, né? Lembra? Jaime I, depois Carlos I, houve a Revolução Puritana, né? Ok? E depois então Carlos II, Jaime II e Guilherme de Orange. Então vou estar explicando um pouquinho essas mudanças dessa linha do tempo que possibilitou então a Revolução Industrial. Muito bem. É, Quando Henrique VIII ele vai fazer a reforma protestante, ele vai, na verdade, ele não está afim de fazer uma reforma protestante. Ele vai fazer a reforma protestante porque ele quer se divorciar da esposa, lembra? Né? Porque ele já não conseguia ter filho, ele queria então ele pensava que estava amaldiçoado, que não conseguia ter um filho homem, né? Então, o que que acontece? Ele vai até o Papa e pede para que quer se separar, o Papa não vai permitir, então ele vai fazer ali uma reforma, né? Ele vai pegar então um ato institucional aonde tudo aquilo que é da Igreja Católica passa naquele momento a não mais ser da Igreja Católica, mas sim passa a ser agora da Igreja que ele está determinando, que é a Igreja Anglicana. Então, primeira coisa, houve uma mudança, uma reforma religiosa. Essa reforma religiosa vai ser importante porque vai mudar a mentalidade, né? Aliás, a mentalidade do ser humano nesse momento está em um momento de grandes mudanças. Por quê? Estamos saindo do modelo teocêntrico, lembra? Teu, vem do grego, que é Deus, cêntrico, centro. Ou seja, então, do modelo teocêntrico, hoje, onde Deus está no centro, estamos caminhando em direção ao modelo, então, que vai mudar a forma de pensar do homem, que é o modelo, então, antropocêntrico, que é do grego antropo, humano, homem, né? Ok? Homem no centro. Tá, a religião neste momento está sofrendo mudanças, né? Porque é o primeiro país, na verdade, que tem a mudança, uma reforma religiosa feita por um rei, né? Porque as demais são feitas pelos padres, né? Muito bem, mas vamos lá. Então, essa mudança, ela vai estar trazendo, assim, uma transformação no modo de pensar. Porque se a igreja, naquele momento, lá atrás, a igreja católica, ela proibia o lucro, assim, não é que proibia, na verdade ela falava que era pecado, né? Buscar aquilo que é natural, o enriquecimento, né? Nesse momento agora, então, não vai ser mais pecado, né? Veja, já houve essa vai ser uma mudança tremenda que vai estar acontecendo. Bom, mais tarde, com o advento da República Puritana, né? Vai haver uma mudança de ordem política. Por quê? Porque quando então Oliver Cromwell, os puritanos, né, eles fazem esse movimento, eles mudam a questão política, porque eles destituem o rei e ficam no poder. E se estabelece. Dura pouco tempo, já em seguida o parlamento coloca então ali no poder Carlos II, que era filho de Carlos I. Carlos I foi morto porque ele queria acabar com o parlamento, né? Então, enfim, nesse momento o que está acontecendo é justamente isso. O rei quer se manter absoluto,
e agora o parlamento não está permitindo, né? Até chegar um momento que Jaime II, querendo fechar o parlamento, né? Assim, ele acaba comprando briga então com o seu genro, Guilherme de Orange, que vai colocar o exército dele para marchar contra a Inglaterra. Jaime II, vendo a situação feia, ele foge, né? E então Guilherme de Orange, então ele é então ali naquele momento coroado então como sendo o próximo que iria governar aquela nação. Agora veja só, antes de começar a governar ali, ele então tem que assinar uma carta, onde nessa carta está colocado ali que ele não vai mais ser um monarca absoluto, mas sim vai existir ali uma monarquia parlamentarista, ok? O parlamento está muito próximo ali do rei, pensando nas questões que é melhor para aquele país naquele momento. Muito bem, encerrando essa etapa, nós entramos então na Revolução Industrial, né? Veja, essas mudanças lá possibilitaram então, junto com outros fatores, é claro, a questão da Revolução Industrial. Mas para que a gente entenda, eu quero voltar um pouquinho no tempo. Veja só, ah, no período da Idade Média, o modelo de produção empregado, o que existia ali, era então o artesanato. Então, o artesão, ele fazia todas as etapas de produção. O que significa isso? No caso dele fazer uma bota, ele teria que fazer todas essas etapas. Ele cortaria o couro, ele então estaria ali colando o couro, costurando o couro, ele teria que estar pondo a sola, enfim, ele faria todas as etapas. Mais tarde, com o advento das navegações, houve a necessidade de estar agilizando esse processo, porque tinha alguns mercados consumidores que tinham que ser suprido, né? Em algumas partes do mundo todo, por exemplo, Ásia, África, né? E até na América. Então, eles partiram para uma nova forma de produção. Para agilizar esse processo, eles levaram um grupo de pessoas para um lugar que não mais era aquele ateliê daquele artesão. Agora era num galpão, onde cada pessoa estaria fazendo uma etapa da produção. Aqui ainda não é a Revolução Industrial. Eu poderia dizer que é uma pré-revolução, né? Na verdade, é o que antecede a Revolução Industrial, ok? Porque quando a gente fala de Revolução Industrial, a gente está falando de máquinas, né? Aqui neste momento, existem algumas ferramentas que eles estão utilizando. Manufatura vem do latim, né? Manu, mais fatura, ou mano é mão, né? Ou seja, então a ideia é da mão faturando. Né? A gente não pode confundir hoje em dia, quando eles falam, manufaturei não sei quantos por cento da produção. Não. Sim, na verdade, assim, ficou engraçado, né? Eles usam esse termo para designar que eles estão, através das mãos dos funcionários, que eles estão faturando, sim. Mas a ideia que eu quero que você pegue aqui é outra, é manufatura, no sentido de que agora o modo de produção mudou. Ou seja, cada etapa tem uma pessoa produzindo, ok? Beleza? Bom, dito isso, então, a manufatura ela vai possibilitar uma grande produção para suprir esse mercado, essa demanda das grandes navegações que estão ocorrendo no mundo. Beleza? É claro que mais tarde vai surgir então a maquinofatura. Na maquinofatura, então, é o homem trabalhando com a máquina, fazendo com que a produção aumente ainda mais. Só para você ter uma ideia. Vamos supor que um artesão lá na Idade Média
produzisse um metro de tecido, né? Na manufatura, ele produziria, vou dar um chute aqui, eu fiz uma pesquisa, isso mas só para você ter uma ideia do quanto aumentou, ele produziria 10 metros de tecido. Agora, no advento da maquinofatura ou da Revolução Industrial, esse homem, trabalhando junto à máquina, ele produz 100 metros de tecido. Não é à toa que o nome é revolução, porque ela revolucionou a forma de produzir. Ok, gente? É claro que isso vai trazer alguns problemas mais tarde sociais, né? Porque as pessoas estavam com medo que elas ficariam sem emprego, então vai vir ali o movimento que vai ser conhecido como ludismo, por causa aí do general Lud, né? E que vão estar quebrando máquinas, fazendo um processo. Depois, mais tarde, vai vir os cartistas que vão estar querendo, através de cartas, solicitar as questões pertinentes à classe trabalhadora, né? Ok? Mas que você precisa saber disso, né? Como eu já tinha dito, que você precisa então entender que foi um processo, não ocorreu do dia para a noite, né? Que começa lá nas revoluções da Inglaterra, no século XVI, e que culmina então ali mais tarde com a máquina, a construção de máquinas, a questão do vapor que vai ser empregado nas fábricas. Beleza, gente? Abraço para todo mundo, estuda lá.